Essa é para quem pensa em ter uma planta frutífera em casa, mas acha que é preciso ter um grande terreno para isso. Que nada, gente. Você pode plantar até mesmo dentro de um vaso. Fica ligadinho no nosso passo a passo. Vem comigo. E aí, Gi, tudo bem? A dica hoje é para aquelas pessoas que querem ter plantas frutíferas em vaso e não sabem como proceder. A gente vai ensinar para você passo a passo. Pessoal, uma dúvida bastante recorrente, o pessoal vive me perguntando Jailson, dá para ter frutíferas em vaso? Dá sim, tá? Tem que se tomar alguns cuidados e tem que levar alguns pontos em consideração, que é o que a gente vai falar para você agora, tá? O primeiro ponto é o seguinte, pessoal, você quer ter uma fruta em vaso, uma frutífera em vaso, o primeiro ponto é, você tem que ter um ambiente bastante ensolarado. Uma frutífera, para ela conseguir se desenvolver e dar os frutos, ela necessita de sol, a grande maioria delas. Então, uma frutífera, ela vai precisar ter aí no mínimo umas 5, 6 horas de incidência de sol por dia para você conseguir ter sucesso na sua produção. Pessoal, uma outra situação que a gente deve levar em consideração, além da incidência da luz solar diretamente sobre a planta, é quanto ao tamanho do vaso que eu vou mostrar para vocês, ó. Neste caso aqui, nós estamos cultivando uma tangerina caí, aquela bergamotinha comum que a gente fala aqui no sul de Santa Catarina, né? Para este caso aqui, nós estamos usando para essa planta um vaso com aproximadamente 50 litros, que é a capacidade, cabe uns 50 litros de terra aqui dentro. Essa planta, para vocês terem uma noção, ela está plantada aqui aproximadamente há uns 3 anos e ela já está com essa produção, tá? Então, luz solar, tamanho de vaso. Lembrando que quanto maior o tamanho do seu vaso, mais a sua planta vai se desenvolver. Por quê? O tamanho, a quantidade que ela se desenvolve aqui em cima vai depender do espaço que a raiz tem para se desenvolver lá embaixo. Então, se você colocar a tua frutífera num vaso muito pequeno, que a raiz não tenha para onde crescer, não dá, pessoal. Aliás, até dá sim, só que a tua planta vai ficar pequena. E como a gente quer uma certa produção dela, quer que ela dê frutos, né? E quanto mais, melhor. Então, quanto maior o tamanho do teu vaso, mais produção você vai ter, mais a tua planta vai se desenvolver. Um outro detalhe importante, quando você faz o cultivo de uma frutífera em vaso, você não pode esperar que você vai ter a mesma produção como se ela estivesse plantada diretamente no solo. Não dá. Qual é a curtição de você ter uma planta dessa, uma frutífera em vaso? Principalmente você que tem criança em casa. É você poder acompanhar todo o processo, mostrar principalmente para as crianças como é que funciona todo o mecanismo da planta, né? E dar toda aquela consciência ecológica para as pessoas saberem, para as crianças principalmente saberem de onde vem. E é super legal, é uma curtição, é um barato. Então, para você que mora em apartamento, tem uma sacadinha ou mora numa casa que de repente tem pouco espaço, fica uma dica legal. Cultive em vaso, dá sim, não esqueça de levar em consideração a questão do sol, tamanho do vaso, super importantes para que você consiga ter uma planta saudável e produzindo. Quanto à questão da irrigação e da adubação, prestem atenção. Lembrem-se, pessoal, que mesmo que você, quando plantou a sua frutífera aqui em vaso, você colocou uma terra boa, lembre-se que ela vai sugando todos os nutrientes e é importante que de período em período, de tempos em tempos, você reponha a nutrição deste vaso com uma boa adubação. A incidência de vezes que você vai colocar a adubação vai depender muito do que o fabricante coloca lá no rótulo. Então é sempre muito importante você ler o que tem no rótulo. E um detalhe, pessoal, não esqueçam da irrigação. Lembrem-se que tudo que tem aqui dentro é suco, é líquido. Então, para a planta poder encher a fruta de líquido, ela vai ter que tirar de algum lugar. E essa água que vai dar o suco da fruta vai vir aqui do vaso. Então, não se descuide da irrigação. Principalmente quando você observar que a sua planta começa a colocar as flores, é nesse período que você tem que ficar mais atento. Uma planta, quando ela começa a florescer, quando começa a botar as primeiras frutinhas, se você se descuidar da irrigação, ela pode abortar. E aí você esperou um bom período, se deixou um período sem molhar, aí você acaba perdendo a sua produção. Detalhe, eu não sei se vocês observaram, mas aqui na base deste vaso, nós usamos toda essa base aqui para plantar morangos.
Ah, então essa é uma dica legal. Como o seu vaso, no caso, esse aqui é um vaso de 50 litros, né? Mas se você usar até um vaso maior, você pode ter uma planta frutífera em cima. Aqui embaixo você pode plantar morangos, fica uma forração super legal. Já é uma segunda colheita que você vai ter. E você também pode usar esse espaço aqui da base do vaso da sua frutífera para plantar salsinha, cebolinha, temperos, porque é um espaço bastante grande. Então fica uma dica super legal. Num vaso só você consegue tirar vários benefícios. Algo que você deve estar se perguntando é: quais os tipos de frutíferas que eu posso ter em vaso? Pessoal, praticamente todas as frutíferas você consegue ter em vaso, só que algumas, por serem de um porte muito grande, claro que você vai ter talvez um pouco mais de dificuldade ou não vai ter aquela produção, né? Então, o que eu indico para você ter em vaso, que com certeza você vai ter sucesso se ela estiver no sol, você cuidar da irrigação, cuidar da adubação e ela estiver num vaso num tamanho adequado. As cítricas, de uma maneira geral, laranja, limão, vai super bem em vaso e você consegue ter uma colheita legal. Exemplo das tangerinas, né, bergamota, você consegue também. Acerola, você consegue ter produção em vaso legal. Chinchim, que é aquela laranjinha pequenininha que alguns chamam de quicã, ela dá uma produção muito legal em vaso também. E a famosa jabuticaba. Jabuticaba você consegue ter uma produção bem abundante em vaso se você levar em consideração aqueles itens que eu dei. Aqui eu tenho uma jabuticabeira, para exemplificar para vocês, que ela produz o ano inteiro. Claro que ela é uma jabuticabeira que está aproximadamente com uns 3 metros de altura e para ela estar nesse porte, eu estou usando aqui um vaso, né? Uma estrutura que cabe aproximadamente uns 400 litros de terra. A gente está no meio de uma floricultura, então ele me dá essa condição de eu ter uma estrutura maior para eu poder colocar essa jabuticabeira. Então, como a minha estrutura de vaso é grande, automaticamente a minha jabuticabeira acaba se desenvolvendo mais também. Mas você pode sim ter uma jabuticabeira aí na sacada do seu apartamento, na sua casa, num vaso de 50, 60, 70 litros, desde que ela fique no sol, que você adube e você irrigue e você vai ter uma produção como essa também. Sabe aquela dica de ouro? Então preste atenção nessa dica que eu vou dar para você agora. E é uma coisa que as pessoas têm medo de fazer. Poda de limpeza, poda de manutenção. Quando você tem uma frutífera, isso vale para algumas outras situações também na natureza, tá? No seu jardim. É importante, pessoal, para que a sua planta mande energia para os galhos corretos e para as frutas, para a frutificação, que você faça uma poda e retire aqueles galhos. Sabe aquele galho que você sabe que não vai produzir nada, aqueles galhos mais fininhos? Você pode fazer essa poda, lógico, depois que ela passar o período de frutificação dela, para você não correr o risco de tirar nenhum galho que está produzindo. E aí você faz a limpeza. Quando você faz essa limpeza, automaticamente você está fazendo com que entre mais sol no interior da planta e você está fazendo com que ela mande energia, mande nutrição realmente para os galhos que estão produzindo. Então, não tenha medo de fazer poda, tá? O pessoal costuma ter um pouquinho de medo, vou estragar a minha planta. Não tenha medo, é super importante. Claro que você se informar direitinho quando você for comprar a muda da sua frutífera, é sempre importante você conhecer o que você está levando para casa, porque quanto mais você conhecer, melhor você vai cuidar dela. Mas lembre-se, pode, é super importante também. E aí, Gi, gostou das dicas? Vamos botar uma frutífera lá na sacada do seu apartamento? Mas enquanto você não tem a sua frutífera, Gi, estou mandando para vocês aí no estúdio, fresquinhas, não colhi desse pé, mas colhi de um outro pé que eu tenho lá em casa. Tô mandando umas bergamotas para você aproveitar com o pessoal aí no estúdio. Tchau, até a próxima! Olha aqui, recebemos, já comemos algumas. Tá uma delícia. Que dicas, né? Que dicas preciosas, Jailson. Muito obrigada. Vou oferecer o convidado, mas deixa eu apresentar primeiro aqui, gente.